Olá pessoal, professor Devanir aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a aula 2 hoje, a gente vai falar sobre esse material aqui, lembrando que ele está em preto e branco aí para vocês, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar aqui da atividade 17, entre fatos e opiniões, tá bom? Vamos lá, eu vou tentar simplificar para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre artigos de opiniões, tá? Isso aqui vocês vão usar no material lá do outro livro que vocês pegaram da escola, outro caderno, né? Que tem a capa vermelha ou rosa, não lembro agora exatamente a cor. Então, o que vocês vão ver aqui vai ajudar vocês a desenvolver o que está lá no outro caderno, tá? E esse assunto vai ser bastante recorrente lá. Primeiro assunto aqui é tese. Aqui eu vou falar para vocês o que é a tese, vocês vão ler isso aqui com cuidado, tá? Mas basicamente a tese é a sua opinião, tá? É o assunto central, é a sua opinião, é a ideia central que você vai defender no seu artigo de opinião, tá? Como o nome já sugere, o artigo de opinião é um texto em que você vai mostrar a sua opinião. O objetivo dele é você provar o seu ponto de vista, é você provar que o que você acredita está certo, que o que você acredita é o correto, tá bom? Então, a tese é a ideia central da sua opinião, tá? É aquela ideia que você vai defender no artigo de opinião, do começo ao fim, tá? Para você encontrar a sua tese é muito simples, tá? Basta você fazer uma reflexão, né? Você vai imaginar a seguinte afirmação: pretendo mostrar que... E aí, o que vem a seguir, o que vem depois disso, vai ser a sua tese. Só lembrando, pessoal, que é óbvio que para que você tenha opinião sobre alguma coisa, você tem que conhecer. Como é que você vai ter opinião sobre alguma coisa que você não conhece, tá? E geralmente, quando você vai fazer um artigo de opinião, né, tem um assunto ali que você vai trabalhar. Geralmente não, 100% das vezes, tá? Então, vai fazendo uma prova, num texto, até mesmo você quer fazer um artigo de opinião para um jornal, para alguém, enfim, ou até mesmo convencer o seu pai, tem um assunto que você quer falar com ele. Se você quiser fazer um texto, um artigo de opinião para convencer o seu pai, por exemplo, que você tem maturidade para assistir aquela série que é de 16 anos mais na Netflix ou 18 anos mais na Netflix, você vai pensar em argumentos, né, para defender a sua ideia central. Então, você tem que conhecer o assunto, tá? Então, nós temos aqui 3 assuntos, né? O primeiro assunto é a violência doméstica, o segundo assunto é a educação e o terceiro assunto é a quarentena, o coronavírus, tá bom? Tá. Uma vez que você sabe o assunto, você tem que conhecer sobre ele, você vai pesquisar, vai desenvolver, vai ler coisas sobre, você tem que ter conhecimento sobre. E aí, beleza, primeiro assunto aqui, violência doméstica. Eu li sobre violência doméstica, aprendi bastante, vi o que era, né? Montei uma opinião, eu já vi que eu sou totalmente contra a violência doméstica e eu quero fazer um artigo de opinião sobre isso. Então, beleza. Primeira pergunta que eu me faço é: o que eu pretendo mostrar? E aí a resposta dessa minha pergunta vai ser a minha tese. Ó. Eu li lá sobre violência doméstica e eu quero mostrar, eu pretendo mostrar que... Tá aqui a minha tese, ó. A violência doméstica precisa ser combatida. É isso que eu quero provar no meu artigo de opinião. Tá aqui, ó. A violência doméstica precisa ser combatida. Eu vou falar sobre educação. Já me antenei sobre o assunto, já pesquisei sobre, já estou sabendo sobre. O que eu quero mostrar sobre a educação? Eu quero mostrar que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Tá? Ou outro assunto aqui, o coronavírus, a quarentena. O que eu quero falar sobre isso? Eu pretendo mostrar que as pessoas que não respeitam a quarentena são responsáveis pelo aumento de infectados pelo coronavírus. Então, tá aqui, ó, 3 teses que eu criei sobre 3 temas. Sempre tendo em mente, ó, isso aqui não aparece no texto, ó, repara. É só uma frase mental, só na minha cabeça que vai ter isso aqui. A frase que eu vou colocar no texto é só essa aqui, ó, tá? Uma frase afirmativa, ó. A violência doméstica precisa ser combatida, a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas e as pessoas que não respeitam a quarentena são responsáveis pelo aumento de infectados pelo coronavírus. Certo? Beleza. Dito isso, pessoal, só para antenar vocês aqui, vocês vão ler essas partes aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Eu não vou ler para ficar mais curto o vídeo. Mas aqui a gente vai falar sobre os argumentos. Se você tem uma tese, né? Obviamente você criou a sua tese, você tem que saber como explicá-la. Tá,
E aí você criou a sua tese. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Por quê? Então, por exemplo aqui. A violência doméstica precisa ser combatida. Por quê? Então, as razões pelas quais a violência doméstica precisa ser combatida serão os meus argumentos. Esses porquês que eu vou citar são os argumentos. Então, a tese é a sua ideia central. E os argumentos são aquelas frases que você vai criar para defender a sua tese, para explicar ela, para justificar ela, tá? Então, basicamente, são os porquês, ok? Então, aqui nesse exercício, eu fiz aqui, ó, 4 argumentos, estão aqui, ó, sobre 4 teses. Então, o exercício. Relacione a tese, né, aos argumentos. As teses aos argumentos abaixo de forma coerente, ou seja, que faça sentido. Então, nós temos aqui 4 teses. Ó, 1, 2, 3 e 4. Certo? E nós temos aqui 4 argumentos. 1, 2, 3 e 4. Você vai ler as teses e vai ler os argumentos. Qual argumento explica a tese 1? Ah, você viu que, sei lá, o quarto argumento é o argumento que faz sentido para a tese 1, que ele está explicando ela. Um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que é não. Então, você verificou que o quarto argumento é o que explica a primeira, o que você faz? Você vem aqui nesse espaço e coloca o número 1. Você está relacionando a tese 1 a este argumento aqui. Então, você vai ler e vai colocar os números aqui de acordo com cada tese e cada argumento, tá? Depois, no exercício B, você vai dar sequência ao exercício A, certo? Ó, exercício B. Uma mesma tese, para ser efetiva, precisa de mais do que um argumento para defendê-la. Então, quando você cria uma tese, né, igual eu exemplifiquei para vocês aqui em cima, criei a tese, beleza, tem que explicar ela agora, tem que defender ela. Qual é o número melhor? Qual é o melhor número de argumentos que você vai usar? 3, tá? Então, o ideal é sempre 3 argumentos. Então, você pensou na tese. Lá, a primeira tese que eu coloquei lá, ó, a violência doméstica precisa ser combatida. Aí você vai pensar, por que a violência doméstica precisa ser combatida? Por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. Então, eu pensei em 3 razões para se combater a violência doméstica. Então, por que ela precisa ser combatida? Tem que ter 3 razões pela qual ela precisa ser combatida. Então, eu vou citar as 3 razões, certo? Por que que o exercício B é uma sequência do exercício, né, do exercício A aqui? Porque aqui você já tem um argumento, ó, que eu já criei um argumento para cada tese, certo? Você está só relacionando eles. Então, o primeiro argumento você já tem. O que vocês vão fazer aqui no exercício B é criar mais 2 argumentos. Então, tese 1. Qual é o primeiro argumento dela? É o que você relacionou aqui. Você achou aqui nos argumentos que estão aqui, ó, você achou qual é o argumento relacionado à tese 1. Então, o primeiro argumento aqui da tese 1, ó, você já tem. O que você vai fazer? Você vai criar aqui um segundo argumento e aqui um terceiro argumento. Então, você vai criar mais 2 aqui, tá? Mesma coisa para a tese 2. Ó, tá aqui, tese 2. Você já tem um argumento criado aqui, nessa parte, tá? Você vai criar aqui o segundo e o terceiro argumento. Tese 3, mesma coisa, tá? Então, ó, sigam a mesma ordem. A tese 1 está referente aqui, a 2, a 3 e a 4. Aqui também, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Beleza. Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Parece óbvio, né? Mas fato é diferente de opinião e a gente precisa saber diferenciar. Fato é uma coisa que não tem como questionar, tá? Certo? A opinião tem questionável. Por exemplo, passou uma menina na rua, tal, e você fala, nossa, que menina bonita. Beleza? Né? Foi provado pela ciência que ela é uma menina. Isso é um fato, ela é uma menina. Né? Você viu ela lá, menina, tal, ok. Mas a beleza dela, você falou que ela é bonita. A beleza é a sua opinião. Na sua opinião, ela é bonita. Tá? Então, a beleza dela é uma questão de opinião. O fato dela ser ou não menina não é, né? Foi de acordo com o nascimento dela. Ela nasceu assim, isso é um fato, ok? Então, vamos só diferenciar uma coisa da outra. E uma dica que eu dou para vocês aqui é que tem um recurso que a gente usa nos textos de opinião que ajudam bastante, tá?
que faz a nossa opinião parecer fato. Não é que ela vai ser fato, tá? Diferencia uma coisa da outra. Ela não é fato, mas parece fato, tá? Olha esses dois exemplos aqui. A mesma frase escrita de duas formas. Eu acho que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Olha a segunda frase. A educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Em qual dessas duas frases vocês acham mais séria, que parece um fato? Não parece que é opinião de alguém, parece que é um fato. Qual das duas? Se vocês tiveram bastante atenção, vocês vão perceber essa aqui, ó. Por quê? Porque ela não tem esse eu acho que. Eu acho, fica claro que é a sua opinião. Né? Fica muito claro isso. Quando você só afirma, você não fala que isso é a sua opinião, quando você não coloca o eu ali, ó, penso que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Penso, sou eu. Né? Eu penso. E aí está muito claro que isso é uma opinião. Quando eu apenas afirmo, igual eu fiz aqui, ó, a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Se for uma pessoa desavisada que não percebe, ela vai falar assim, nossa, é verdade. Ela vai concordar simplesmente. Por quê? Porque parece que é um fato isso aqui, ó. Você está afirmando. É uma afirmação. E aí ela parece um fato, tá? Então esse é um recurso muito utilizado no texto de opinião. Por quê? Porque um texto que é escrito assim, com opiniões disfarçadas, por assim dizer, tá? Ele é mais convincente, ele convence melhor as pessoas, tá bom? Então vamos procurar usar essa estratégia aqui sempre, tá? Disfarçar as nossas opiniões de fato. Quando se afirma algo diretamente, o poder de persuasão é maior, é o que eu estou falando aqui. Vamos para a letra C. Em tempos de coronavírus e isolamento social, muito se discute sobre a quarentena. Há quem defenda que é necessário liberar todo o comércio para que as pessoas possam voltar a trabalhar normalmente. Mas há quem defenda que somente o essencial deve funcionar e aqueles que podem devem ficar em casa. Desenvolva uma tese sobre este tema, citando 3 argumentos que reforcem sua opinião. Lembre-se de fazer uso das dicas. Pessoal, basicamente aqui vocês vão fazer, utilizando as dicas que eu já citei, né, nas partes anteriores aí da apostila, vocês vão pensar numa tese sobre esse tema aqui, ó. E aí? As pessoas devem voltar a trabalhar normalmente ou só o essencial deve funcionar e aquelas pessoas que podem ficar em casa devem ficar em casa? Então, recolha informações sobre o coronavírus, o que as organizações falam, né, o que é falado sobre ele, tá? Aqui, o importante é você desenvolver a sua tese. Não importa se você acha que tem que voltar a trabalhar normalmente ou se você acha que quem deve ficar em casa tem que ficar em casa. O que importa é que você crie uma tese e que os seus argumentos sejam coerentes com a sua tese, que você consiga mostrar a sua opinião de forma clara. Isso é o que importa aqui. Então você vai pensar utilizando esse tema, e aí, o que você pretende mostrar? Essa vai ser a sua tese. E aí, beleza. Feita a tese, pergunte-se, por quê? Por que você acha isso? Aí você vai citar 3 porquês, que são os 3 argumentos, tá? Sigam as dicas que eu dei anteriormente, ok? Vamos lá, ó. Cuidado, há muito discurso de ódio disfarçado de opinião. Aqui eu vou trazer para vocês o significado de discurso de ódio de acordo com o site InfoEscola, tá? Tem até o site aqui, o endereço para vocês entrarem, caso vocês queiram. Leiam com atenção isso aqui. O exercício é bem simples, tá? Basta vocês lerem essas frases, ó, são 5 frases, e de acordo com o que está escrito aqui, vocês vão distinguir se as frases são discursos de ódio ou se elas são opiniões. Então, leu a frase 1, e aí? É discurso de ódio ou é opinião? Aí você vai colocar aqui, discurso de ódio. Não, é opinião. Então, o que você achar que é, você coloca aqui. Só colocar se é discurso de ódio ou opinião. Tá? Letra E. Na sua opinião, o que motiva o discurso de ódio nas pessoas? Cite formas de como podemos combatê-lo. Então, de acordo com a sua opinião, lembrando que a sua opinião também tem que ter coerência, tem que fazer sentido, tá? Não adianta você colocar aqui que o que motiva o discurso de ódio nas pessoas as pessoas assistirem Fórmula 1 demais. Tipo, não faz sentido, tá? Então tem que ser uma opinião coerente isso aqui. Então, na sua opinião, o que faz as pessoas terem esse discurso de ódio? O que faz as pessoas dizerem
esse discurso de ódio e você vai citar como que nós podemos fazer para combater o discurso de ódio. O que a gente pode fazer para que as pessoas não usem mais o discurso de ódio tanto, tá? Como que a gente pode combater isso? Você vai colocar aqui. Pois vamos para F. Um bom texto argumentativo deve antecipar as existências, isto é, para que o poder de argumentação seja realmente bom, é indicado que se pense na opinião diversa, chamada de antítese. Pessoal, a antítese nada mais é do que uma opinião contrária à sua. Então, se você fez a tese, que é aquilo que você acredita, a antítese é algo que vem para falar contra a sua tese. Então, por exemplo, eu deixei aqui para vocês verem, ó, tese. A educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. O que seria a antítese dessa tese? Algo que diga o oposto, algo que diga o contrário do que eu estou dizendo. Se eu disse que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, a antítese vai dizer que a educação não é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Ou ela pode dizer simplesmente que as pessoas melhoram suas vidas sem a educação, tá? Qualquer fala minha que eu disser aqui que vá contra o que eu estou dizendo aqui, ó, é uma antítese, tá? Então, por isso que ela tem o nome de antitese, contra a tese, tá? Só que quando a gente escreve ela toda junta, assim, não é antitese, tá? É antítese. Tem um acentinho aqui no i, ó, não se esqueçam, tá bom? Beleza. Professor, mas o que tem a ver a antítese, né? Se eu estou falando do meu texto, eu quero provar minha opinião, então eu não vou falar de opiniões contrárias. Então, aí é que tá, pessoal. Uma boa forma da gente argumentar os nossos textos é pensar o seguinte. Você sabe que você tem uma opinião e você sabe que tem pessoas que discordam da sua opinião. E qual que é o objetivo do seu texto? É provar para essas pessoas que discordam de você que a sua opinião é melhor, que a sua opinião é correta. Né? Então você quer desbancar as outras opiniões. E é aí que vai entrar a antítese. Por quê? O que você vai fazer no seu texto? Você vai pensar o que essas pessoas poderiam argumentar contra você. Então, se eu estou falando que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, o que uma pessoa que pensa diferente de mim poderia argumentar? E aí eu vou pensar aqui na antítese, ó. Ela está aqui, tá? Repara. Criei aqui, ó, antítese. Se eu estou dizendo que a educação é a melhor forma de mudar, algumas pessoas podem dizer que o estudo é totalmente dispensável, né? Ou seja, eu não preciso estudar. Então isso aqui é a minha antítese, ó. Repara. Tese. A educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas. Antítese. O estudo é totalmente dispensável, tá? Tá aqui a minha antítese. Mas como que eu vou usar isso no texto? Eu vou usar isso no texto de uma forma que eu consiga mostrar para as pessoas que tem pessoas que pensam diferente, mas que essas pessoas que pensam diferente, elas estão enganadas, elas estão equivocadas. Esse é o objetivo de você usar a antítese. Então, olha só como é que ficou o texto todo construído. Ó, eu vou ler para vocês aqui. A educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, pois por meio do estudo aumentam-se as chances de se conseguir um bom emprego que dê dignidade e melhores condições para se viver. Aí eu vou citar a antítese, ó. Porém, alguns dirão que o estudo é totalmente dispensável, pois segundo eles, a escola da vida é a melhor professora. Então aqui eu citei a antítese, tá? Criei a minha tese, citei um argumento para defender a minha tese, e aí eu citei a minha antítese. Só isso? Não, pessoal, tá aqui, ó, destaquei. É muito importante, vocês têm que saber que quando vocês usam a antítese, você tem que ser capaz de refutá-la, você tem que lacrar em cima dela. Você precisa refutar aquela ideia, você tem que mostrar que aquela ideia está errada, você tem que mostrar que aquela ideia é equivocada, tá? Você não pode só citar ela e largar ela lá, porque as pessoas vão achar que você é indeciso, você não sabe o que você pensa. Né? Imagina, eu parei por aqui, ó, fiz a antítese só até aqui, aí parei. Aí a pessoa vai falar assim, ué, mas e aí, o que esse cara pensa? Ele acha que a educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, ou ele acha que o estudo é indispensável? Eu não entendi, certo? Vai ficar essa situação estranha, né? Vai ficar contraditório. Então, o que você tem que fazer? Uma vez que você citou a antítese, você vai refutar ela, você vai dizer que essa ideia contrária à sua é errada.
E aí vai ficar assim, ó, o texto todo pronto. Ó como é que eu vou rebater a antítese. A educação é a melhor forma de mudar a vida das pessoas, pois por meio do estudo aumentam-se as chances de se conseguir um bom emprego que dê dignidade e melhores condições para se viver. Porém, alguns dirão que o estudo é totalmente dispensável, pois, segundo eles, a escola da vida é a melhor professora. Ó a minha refutação aqui, ó, eu refutando a antítese aqui, ó. Entretanto, defender esta ideia é equivocado, uma vez que é comprovado que pessoas com maior grau de escolaridade tendem a conseguir melhores empregos e alcançar esses objetivos de vida. Então aqui, ó, eu refutei a ideia da antítese. Eu falei que algumas pessoas pensam diferente, eu falei que algumas pessoas acham o estudo dispensável porque a escola da vida é melhor, só que eu provei aqui, ó, que essa ideia está errada. Essa ideia não serve, tá? Porque está provado que quanto maior o grau de escolaridade das pessoas, maior a chance delas conseguirem melhores empregos e conseguirem conquistar os seus objetivos de vida, tá? Então aqui eu refutei a antítese, então não esqueçam de refutar a antítese, tá bom? E agora é bem simples, pessoal, aqui nessa última atividade, o que vocês vão fazer? Lembra aqui do exercício C? Aqui no exercício C, vocês criaram uma tese e desenvolveram 3 argumentos sobre essa tese. Agora vocês vão pegar essa mesma tese e aqui nesse exercício vocês vão fazer uma antítese para ela e vai refutar ela, tá? Então lembrando que a antítese, ó, tá aqui, ó, antítese. Aqui tem um argumento contrário, né? Por que que o estudo é totalmente dispensável, né? A mesma coisa dos argumentos que vocês fizeram da tese, vocês vão fazer o argumento contrário para a antítese. Só que para a antítese você pode usar um argumento só, tá? Em vez de 3. Então tá aqui, ó. Alguns dirão que estudo é totalmente dispensável. Essa é a minha antítese. E o argumento que essas pessoas usam para defender essa antítese é esse aqui, ó. Eles falam, por que o estudo é totalmente dispensável, né? Por quê? Porque eles falam que a escola da vida é a melhor professora. Então esse aqui é um argumento que defende a antítese, tá? E aí a minha refutação vem para desdizer, né, para refutar essa antítese. Então basicamente o que vocês vão fazer aqui é isso. Vai pegar lá no exercício C a tese que vocês criaram e aqui vocês vão pensar numa antítese para ela. Tá, você criou a sua tese, mas tem pessoas que pensam diferente. O que essas pessoas que pensam diferente poderiam argumentar contra você? Aí você vai criar aqui a sua antítese. Aí você vai usar um argumento para ela, tá? E aí depois você vai refutar essa ideia. Igual eu fiz aqui, seguindo o mesmo modelo, tá? Tá aqui criada a antítese com o argumento e a refutação. Ó. Alguns dirão, porém, que o estudo é totalmente dispensável, pois, segundo eles, a escola da vida é a melhor professora. E aí eu vou refutar. Entretanto, defender essa ideia é equivocado, uma vez que é comprovado que pessoas com maior grau de escolaridade tendem a conseguir melhores empregos e alcançar esses objetivos. Pessoal, muito cuidado. Vocês vão ver aqui que eu coloquei que é comprovado, né? E isso é uma coisa muito utilizada em artigo de opinião, só que muito cuidado. Eu coloquei isso aqui porque eu pesquisei e eu vi que realmente isso aqui é comprovado mesmo, tá? Não usem informações falsas para ganhar uma discussão, tá? É muito comum pessoas que querem ganhar uma discussão, que querem convencer o outro de alguma coisa, vai lá e usa uma informação falsa. Não façam isso. Por quê? Porque a outra pessoa pode provar que a sua informação é falsa e depois que foi provado que a sua informação é falsa, não importa o quão bons sejam os seus argumentos anteriores, todos eles caem por terra. Se uma mentira foi encontrada no seu artigo de opinião, seu artigo de opinião não tem valor nenhum. Ele é totalmente desvalorizado, tá? Então, não citem informações falsas. Sempre pesquisem, né? Na atividade anterior, vocês fizeram uma atividade sobre fake news, né? Ajudei, inclusive, fiz a videoaula lá sobre isso. Então, não citem informações falsas. Pesquisem certinho para que vocês façam um artigo de opinião. No caso, aqui a gente não vai fazer um artigo de opinião ainda, né? Mas para que as informações que vocês citem aqui nas atividades sejam sempre verdadeiras, tá bom? É isso então, a nossa aula vai terminando por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, esse é um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais complexo e também novo para vocês, tá? Então,
Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem lá, pode mandar no privado, pode mandar no grupo, onde vocês acharem melhor. Eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês a resolver os problemas que vocês tiverem, tá bom? Então, um beijo a todos, um abraço e até a próxima.